CPMI dos atos antidemocráticos vai começar nessa semana e o governo Lula quer pegar Bolsonaro diretamente no coração. Os governistas têm como foco Anderson Torres, porque o PT acredita que a prisão de Bolsonaro passa por Anderson Torres. Então uma estratégia muito bem elaborada está sendo construída para criar toda uma cronologia extrapolando simplesmente os atos antidemocráticos, começando desde a operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Entretanto, o PT teme que dados sigilosos das investigações do STF possam cair nas mãos dos bolsonaristas. Mas se essa estratégia der certo, a prisão do Bolsonaro vai estar muito perto. E eu vim até aqui de comendador José Alfredo, que há muito tempo não adotava esse look para trazer tudo para você. Só que eu quero que você coloque nos comentários o que você acha do governo Lula querendo pegar Bolsonaro direto no coração. Essa é uma boa estratégia ou dados podem ser vazados? Deixa o seu like se você gosta dessa estratégia e quer Bolsonaro preso e se inscreva no canal. Para entender a estratégia, nós temos que entender primeiro o pressuposto do PT. Nós já sabemos que o Partido dos Trabalhadores acredita que todos os argumentos até o momento são frágeis para a prisão do Bolsonaro, incluindo o caso das joias e todo o escândalo do peculato que pode ser transformado em um escândalo grande de corrupção, porque o Bolsonaro não tem uma justificativa plausível para argumentar o motivo de ter recebido aquelas joias do governo saudita. Se Bolsonaro fosse um comendador, que nem eu, José Alfrediano, até poderia ser, mas ele não tem uma justificativa plausível. A única justificativa que ele tem, a melhor até o momento, foi aquela história da Janaína que o príncipe estaria apaixonado platonicamente pela Michelle e por isso deu joias tão caras. Para entender toda essa história da Janaína, porque essa é uma boa desculpa e como o Bolsonaro pode ser preso porque o peculato já está caracterizado, link aqui no card. Mas nem tudo isso, na concepção do PT, poderia provocar uma prisão incontestável do Bolsonaro. Então o Bolsonaro só será preso caso o Anderson Torres apresente algo muito forte do envolvimento presidencial com todos os planos infalíveis e mirabolantes do Anderson Torres. Então o que vai acontecer? A CPMI tem como alvo justamente o Anderson Torres, por conta de várias questões e também pela conveniência. E por quê? O Anderson Torres, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos atos antidemocráticos. Ou seja, era a responsabilidade direta dele proteger a Praça dos Três Poderes. Porque a Praça dos Três Poderes, a segurança é feita pelo governo distrital. Então aqueles ataques à Praça dos Três Poderes é onde fica o Congresso Nacional, o Planalto e também o STF, nessa disposição. Então era a responsabilidade do governo distrital coibir aquilo que aconteceu, mas o governo distrital não fez. E os governistas acreditam que o poder de constrangimento do Anderson Torres aos parlamentares da CPMI é muito menor do que o constrangimento que Bolsonaro e um outro militar, como no caso o general Augusto Heleno, poderão causar. Porque Bolsonaro e Heleno vão prestar, possivelmente, depoimentos. Além disso, a CPMI ela quer extrapolar as suas investigações para além do dia do 8 de janeiro. Então qual que é a questão? A CPMI ela quer usar o envolvimento do Anderson Torres no caso da Polícia Rodoviária Federal, que obstruiu estradas na região Nordeste, principalmente na Bahia, nas localizações onde Lula teve muito mais voto do que o Bolsonaro, evitando assim votos no Lula no segundo turno. E a Polícia Federal vai indiciar o Anderson Torres como o mentor intelectual dessa operação da Polícia Rodoviária Federal. E isso pode dar um problema bem maior para o Torres do que os atos antidemocráticos. Então, pegando tudo isso, os governistas da CPI, eles têm uma estratégia bem definida. Eles querem criar toda uma cronologia que culmine nos atos antidemocráticos. Então os trabalhos não vão começar pelos atos antidemocráticos. Os trabalhos vão começar pelo segundo turno e pela operação da Polícia Rodoviária Federal, passando pelo dia 12 de dezembro, do dia da diplomação do Lula, porque em Brasília nós tivemos ataques à sede da Polícia Federal. Vamos esquecer disso? Claro que não. Depois do 12 de Brasília, do 12 de dezembro, nós teremos a investigação sobre o acampamento bolsonarista, para finalmente nós chegarmos aos atos antidemocráticos. Então há toda uma cronologia a ser construída. O Bolsonaro acredita que o TSE também vai fazer um apanhado cronológico para caçá-lo
na condenação, no inquérito sobre a reunião do Bolsonaro com os diplomatas, né, com os embaixadores, e é isso que o Bolsonaro vai ser cassado. Possivelmente isso vai acontecer agora no início do mês de maio. Eu vejo que talvez essa estratégia do governo, ela é muito interessante para prender o Bolsonaro, mas ela pode ter um problema porque pode alongar demais a investigação. E para o governo não é interessante que essa CPMI se alongue muito por conta de outros interesses no Congresso. Mas você vai colocar nos comentários, é uma boa estratégia ou não? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. O que o governo vai tentar fazer é pegar a relação do Anderson Torres com o Bolsonaro, porque ele está envolvido em tudo isso. Óbvio. E o Torres, pessoal, é muito difícil acreditar que não há relação alguma dele com o Bolsonaro. Será que tudo que o Anderson Torres fez, a operação da Polícia Federal, os atos antidemocráticos, a minuta golpista, que de golpista não tinha nada, a gente sabe disso, já falamos em vários outros vídeos, é muito difícil acreditar que o Bolsonaro ele não tinha ciência e nem conivência com todas essas operações do Anderson Torres? Será mesmo que o Anderson Torres fez tudo aquilo por um fanatismo ao bolsonarismo e ao mito Bolsonaro? Eu sinceramente acredito que não. O Bolsonaro, ele sabia de tudo, tinha consciência de tudo e talvez até incentivava o Anderson Torres. Porque se o Bolsonaro não sabia de nada, por que a família está tão desesperada com uma possível delação premiada do Torres? Ah, porque ele pode mentir. Mas se ele for mentir no depoimento, da delação premiada, ele tem que apresentar provas. Então, se o Bolsonaro não tinha nenhum envolvimento com o Anderson Torres, não haveria motivo para temer a delação premiada. E a família está apavorada, porque quanto mais o Anderson Torres fica preso, quanto mais o Anderson Torres é pressionado, maiores são as chances dele de falar qualquer coisa ou fazer um acordo de delação premiada. O medo é, assim, explícito. Tá? Mas, enfim, se não tivesse relação, não haveria motivo para ter medo. Essa estratégia, pessoal, agora falando um pouco mais sobre essa estratégia que o PT que os governistas vão tentar adotar. O PT, ele teme algumas questões. Opa, até bati aqui no tripé, peço as minhas escusas, como diria Sérgio Moro. Como a gente sabe, o objetivo dessa CPMI, quando ela foi feita, pensada pelos bolsonaristas, era justamente tumultuar as investigações. E principalmente, ter acesso a dados sigilosos das investigações que estão sendo feitas pelo STF, pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público. O PT acredita que ao solicitar os dados para o STF, porque vai ter que caminhar em conjunto essas duas investigações, esses dados tendem a cair nas mãos dos bolsonaristas. E isso pode tumultuar o processo investigatório e prejudicar as investigações que de fato interessam, porque as investigações da CPMI não interessam em absolutamente nada. Nada. Todas as investigações já estão sendo feitas pelas autoridades competentes. O objetivo é justamente o tumulto. Então essa estratégia, além do fato de alongar muito a CPMI, pode acabar pegando dados sigilosos ou sensíveis que tendem a atrapalhar as investigações. Enfim, esse é o receio do PT, esse é o receio do Bolsonaro, e eu vejo ainda, vamos ver como que vai acontecer agora com o início das investigações, dos trabalhos, quem vai ser o relator, é possível que o Renan Calheiros ainda seja o relator, como que vai ficar tudo isso. Mas eu ainda aposto que essa CPMI é um erro maior dos bolsonaristas do que do governo federal. Mas vamos observar.